Olá, meus amigos, minhas amigas terapeutas de todo o Brasil e do mundo. É com grande alegria que a gente inicia mais uma live aqui do Instituto Arpia. Meu nome é Kleber Fervença e hoje nós teremos um bate-papo gostoso, já tradicional, com ela, a famosa, a poderosa rainha dos banhos, Dona Alessandra Pereira, do Aroma Indiú, lá dos Estados Unidos. Então, enquanto vamos chamá-la, já convido você a ir chamando as pessoas. Mande o máximo de direct convidando essas pessoas a estarem conosco. O nosso tema hoje será procrastinação, que é um tema que ninguém gosta, né? As pessoas ficam procrastinando para ouvir mais a respeito, porque quem de nós nunca foi, ou é, ou provavelmente será um procrastinador em algumas áreas. Então nós vamos chamar ela para estar conversando sobre isso também. Antes quero dar nosso oi para a dona Ana Maria, nossa amiga terapeuta, Simone, lá do Instituto. Vão compartilhando e chamando as pessoas para que a gente possa, então, fazer com que essa conversa possa fluir o máximo possível. Eu estou mandando aqui também. E aí a gente vai estar, então, tendo mais pessoas podendo receber essa contribuição, que com certeza cada live é um aprendizado novo para todos, para mim e para quem está nela. Esse vídeo depois ficará gravado também, tanto pelo Instituto Arpia como pelo Aroma. Então vamos chamar aqui a nossa rainha dos banhos, pessoa que eu tenho muita admiração, amo demais, tanto pela simplicidade como pelo conhecimento, a dona Alessandra Bertani, bem-vinda também. Esse tema vai dar muito o que falar, com certeza. Já mandei o convite para nossa amiga. Estou aqui convidando várias pessoas para poder. Quem quiser, quem tiver suas dúvidas, podem mandar para nós aqui também. Aí ela. Hello, hello! Hello! Tudo bem, meus queridos? Estou tentando arrumar aqui. Sobe a câmera um pouquinho que está aparecendo metade da sua testa só. Pois é, eu estou subindo aqui agora. Que estava direito, aí depois que entra eu e você, o Instagram faz assim, né? Dá aquela... Faz, eu magrinho, ocupo a tela quase inteira. Aí se não ajuda, isso aqui fora. Tudo bem, meu querido? Tudo bem? Maravilhoso! Ai, que ótimo, que ótimo. Tava com saudade de você já. Muito tempo que a gente não se vê, né? Nossa Verdade, Senhora. mas eu sei o porquê, né? Porque essa mulher é igual eu, ligada nos 220, 500 mil projetos, muitas pessoas Demais. recebendo contribuição. Isso que é o legal, que eu acho, né, Lê? A gente poder estar aprendendo, porque cada vez que a gente vai tentar passar algum conhecimento, a gente volta, estuda de novo, reolha de novo, e aí a gente vai ficando cada vez melhor. Isso aí, isso aí. Disso. Pois é. Não, e o tema de hoje, assim, na verdade, é muito importante a gente falar sobre esse tema, porque eu vou contar uma historinha minha aqui, e quem me acompanha, quem sabe, quem conhece, né, e tal, vai falar, não acredito. Essa mulher que tá aí falando sobre isso, não é possível. Então a gente vai conversar, vai ser um papo bem gostoso para vocês que estão aí, né, que passam pelos processos de procrastinação, né? A gente vai explicar um pouquinho e eu acho que a parte aí do Kleber, né, que você vai conseguir passar um pouquinho para a galera toda, a parte mais psicológica, né, vamos dizer assim, por que as pessoas procrastinam, o que acontece dentro do nosso corpo para a gente, quando a gente procrastina, quando a gente deixa de fazer naquele momento e vai deixando, e vai deixando, e vai deixando, né? Então, eu acho que tem muita coisa por trás disso, né? Você Sim. Que é um terapeuta aí também, enfim, a gente conversa muito sobre isso. E por que a gente trouxe, né, esse tema, assim, o Kleber sempre me deixa muito à vontade, a gente não tem muito essa coisa, não fiz nem textinho, tá tudo livre para fluir bonito, né, Kleber? Do jeito que tem que ser. Mas, adoro. Né, eu também, sem imprevistos, assim, sem imprevistos, sem edição, né, sem aquela coisa, enfim, vai fluir da maneira que tem que fluir, mas eu acho importante quando me veio essa coisa, porque como eu tenho, meu amigo, recebido dentro das minhas consultorias, dos meus atendimentos clínicos, pessoas me perguntando sobre isso. Não consigo fazer tudo o que eu preciso fazer, ou deixo tudo para a última hora, e aí eu me desgasto, e aí eu fico cansada, e aí eu fico chateada, porque eu não consigo fazer uma entrega
decente. Então foi por isso que eu trouxe, né, a gente debatendo, a gente decidiu trazer esse tema, né, Kleber? E quem nunca, né, Lê? Quem nunca procrastinou, pelo amor de Deus? Porque isso é próprio até do ser humano. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre recompensa, sobre aquilo que a gente quer se beneficiar e por isso, de repente, não faz aquilo que precisa ser feito. Mas melhor do que isso, meus amigos, minhas amigas, nós vamos dar algumas sugestões para quebrar esse ato de procrastinar, né? Essa crença que procrastinar é irremediável. Não é. Tudo em nós, graças a Deus, é programável. Com certeza. Nós temos aí a nossa mente, né? A nosso favor, se a gente pensar, né? É só uma questão da gente entender como funciona. E é por isso que a gente está aqui, né? Sim, é verdade. Né? Muito bom. Queria só começar aí agradecendo, né, a todo mundo que está assistindo a gente, sejam sempre bem-vindos. Na verdade, esse Conversando com Aroma de hoje é um Conversando com Aroma especial, porque eu estou sendo convidada, né, a participar do Instituto, enfim, é com muita honra e muito prazer, né, uma felicidade muito grande, como sempre, essa parceria linda, te agradeço. Mas é o Conversando com Aroma de hoje, que a gente vai bater um papinho sobre a procrastinação e os banhos terapêuticos. Então, dicas boas para a gente começar o dia já fluindo bem, né, com a energia boa. E também dicas de como terminar o seu dia para, no dia seguinte, não procrastinar, né? Porque não adianta nada, né? A gente faz hoje e aí amanhã procrastina, não adianta nada. É tudo um ciclo, né? A gente tem que entender que é um ciclo aí bonito, né? Que a gente tem que, enfim, colocar em prática. Então, pessoal, antes, eu esqueci de perguntar, só tá todo mundo ouvindo bem a gente? Para mim tá ótimo, hoje está perfeito, som, imagem. Só confirme, mas eu acredito que sim, porque ninguém reclamou até agora. Eu acredito que seja. Deixa eu até ver quem que tá aí, ó. Tem tanta gente, né? Olha. Temos. Tem gente, tem aluna, terapeutas, a Rose, Ana Maria, Andressa, Andréia. Nossa, tem tanta gente, ó. Tá indo. Ó, a Simone tá dizendo que tá ótimo. Maravilha, então. Muito bom. Então, perfeito. Desculpa, eu te cortei. O que você estava falando? Não, eu ia falar para você começar, né, tentando explicar para as pessoas aí um pouquinho, até para depois a gente entrar eu complementando, que eu tenho algumas dicas e algumas ideias aqui, algumas coisas interessantes para falar. Mas para a gente começar já explicando para as pessoas o que é essa tal dessa procrastinação e por que acontece isso com nós seres humanos. Por que a gente faz isso, Kleber? Explica aí para a gente poder dar um susto aí nessa galera e logo depois falar, ó, tem solução para isso, vem com a gente. Ainda bem que, como é uma coisa que todo mundo já vivenciou, então é de fácil entendimento, né? O que a gente procrastina? Procrastina é aquilo que a gente não gosta de fazer, ou aquilo que a gente tem obrigação de fazer, mas não traz, na verdade, mentalmente, a recompensa que a gente queria ter. Então, toda vez que você tem que fazer alguma coisa que você não gosta, que não te agrada, esse é o primeiro ponto para você procrastinar. O segundo ponto está ligado diretamente como você está naquele dia e naqueles tempos. Então, se você já está tendo uma vida que, no seu ponto de vista, mentalmente falando, você está sendo injustiçado, torturado, triste, então você não vai permitir fazer alguma coisa mais que te prejudique ou que não te dê alegria. Você vai trocar isso, com certeza, por algo que te dê alegria. Então, o resultado vai deixar para depois, o famoso procrastinar. Né? A terceira coisa, a terceira possibilidade desse procrastinar está ligado diretamente a se aquilo que eu vou receber quando eu fizer aquela tarefa que eu estou deixando para depois, se vai ter uma recompensa devida àquilo que eu estou precisando agora. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, diário, que todo mundo gosta de fazer, pouca gente procrastina, que é o negócio de passar roupa. Né? Isso é coisa de algumas pessoas, não sei porquê, né? Tem gente que... É tão fácil, é tão prazeroso fazer isso. Prazeroso. Né? Na minha cidade, que é 40 graus na sombra, é uma coisa deliciosa fazer. Maravilhoso. Não sei porque as pessoas procrastinam de fazer isso. E aí, assim,
qual que é a tendência? Então, entre eu passar a roupa, uma pilha de roupa maravilhosa, Uhum. né, e de repente tomar um sorvete, conversar com um amigo e fazer, tocar uma música e ver um filme, eu sei que muitas pessoas vão ficar na dúvida, né, do que fazer, do que priorizar. E aí, se você tiver naquela dúvida assim, mas depois que eu passar a roupa, né, será que porque a roupa normalmente, às vezes, quem passa, não passa só daquela pessoa, ela passa às vezes da casa, né? Da casa toda, é. E aí, de repente, você brigou, de repente, aquele dia com o marido, criança fez uma arte, te decepcionou. Então, se você tiver que fazer qualquer outra coisa, você pode ter certeza que você vai procrastinar a tarefa do benefício que o outro receberia. Como Porque, castigo, né? Talvez seja não como é uma assim. punição. Você me Sabe feriu, quando... você me magoou, você não fez o que eu pedi pra você fazer, então eu também não vou passar sua roupa Não vai vou ficar lá toda passar, fazer aquele... amarrotada. É exatamente isso, porque na verdade É. a gente acredita que as tarefas elas sempre são feitas, são realizadas, porque tem uma compensação, porque senão nós não Uhum. faríamos. Ainda aquilo que É. seja obrigação, entre aspas, porque ninguém é obrigado a nada, mas tem coisas que a gente tem que fazer no sentido de ter uma vida saudável, né? Então, por Uhum. exemplo, eu tenho que tomar banho, eu tenho que me alimentar, eu tenho que fazer, arrumar a cama. Uhum. Vou dar um exemplo pessoal, em persona. Na verdade, eu conheço um terapeuta lá da França que tem uma dificuldade, menina, imensa de arrumar a cama quando acorda, sabe? Porque já acorda já pensando nas 30 coisas que tem que fazer. E parece, a gente usa, a mente ela tem esse subterfúgio de querer criar desculpas para você Uhum. procrastinar. Né? Porque a gente nunca procrastina sem uma desculpinha para justificar o porquê está fazendo para depois. Não, porque depois dá Verdade. tempo, porque além do depois dá tempo, isso não precisa ser agora. E aí a gente vai criando uma série de desculpas, né? Que a gente usa isso como um padrinho. E aí quando eu Uhum. acordo cedo e tem aquela cama maravilhosa, eu não, naquele terapeuta da França, acorda e tem a cama para arrumar, eu penso assim, eu pensava assim, puxa vida, eu vou bagunçar de novo à noite, né? E tal. E aí um dia eu ouvi uma palestra, uma formação, uma Aham. live, por isso que eu falo que a gente nunca perde nada, né? É. E Uhum. a pessoa falava assim: você vai ter o seu dia exatamente como você começa. Eu falei, vixe, Maria, então não vou parar de começar na bagunça, na paterna, na procrastinação. Boa. Senhor da glória, nunca mais deixei de arrumar a cama. Pois é. Não, mas Porque, é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. e a gente tem essa tendência, né, do procrastinar também, porque não é prioridade. Então, mas Uhum. existem ferramentas, a gente vai estar falando, né, durante a live, de coisas que a gente pode usar para tentar burlar esses Uhum. gatilhos mentais, essas programações mentais. Porque a gente, sabe o que que é pior do que procrastinar, Lê? O quê? É um negócio chamado culpa. Por que que eu não fiz antes? Quando eu tinha É, tempo de fazer? Por que que eu deixei para a última hora? Porque aí é não vai ficar do verdade. jeito que tinha que ficar. E dependendo do perfil da pessoa, se a pessoa tem um perfil que a gente chama de traço alto, de rigidez, Uhum. aquela pessoa que é perfeccionista, a culpa vai ser maior ainda, porque ela teve menos tempo de preparo. E aí começa É. a criar uma bola de neve. E a pessoa começa, então, a patinar. Engraçado que quem procrastina muito tem a tendência a patinar na vida, pelo menos em alguma área. Porque é como se a procrastinação estacionasse, sabe, no seu Uhum. caminhão, naquela área. É. E aí a pessoa Uhum. não, ele fala E assim, fica cara, ali, não, né? não vai, não vai, eu faço esforço, mas parece que não vai, não vai. Porque alguma coisa, com certeza, esse hábito de procrastinação já está encrostado na pessoa. É, Né? é E é verdade. necessário tirar isso. É. Não, assim, ouvindo você falar, né, faz todo sentido, porque as pessoas olham pra gente, assim, na internet, né, aí vê, poxa, mas eu recebo inúmeras, Kleber, eu recebo, assim, muita mensagem das pessoas falando isso pra mim. Como que você consegue? Você mora nos Estados Unidos, que não tem ajuda, como que você consegue tocar o seu negócio, a sua empresa, dá aula, dá assistência, faz live, não sei o quê, não sei o quê, estuda, faz curso, faz postagem, né, Cuida enfim, da casa, consultoria, aí cuida do cuida da marido. casa, cuida dos 2 filhos e um cachorro, que é o que eu tenho.
E ainda tem o meu pé de limão, que tem que cuidar. Ainda tem o jardim inteiro em volta da casa que tem que cuidar. Porque se a gente quer morar na floresta, a gente tem que cuidar da floresta, né? Não é assim. Lógico. Então, e tem Faz tudo. a caminhada. Faz a caminhada, enfim, tem toda uma estrutura, né, vamos dizer assim, todo um complexo, né, por trás de tudo isso, né. E aí, as pessoas me perguntam muito isso, e muitas das minhas consultorias, é por isso até que eu achei interessante esse tema quando a gente, né, conversou, porque muita gente nas consultorias, elas falam, eu tenho milhões de funções, eu não consigo fazer uma entrega, como que você acabou de falar, né, 100% de como eu gostaria, dentro do meu perfeccionismo, que pode não ser o seu, mas é dentro do padrão que a pessoa idealizou, ou seja, de entrega. E isso, gente, eu tô falando, não importa ser só no trabalho, não. Pode ser na casa, na educação dos filhos, no relacionamento com o marido, ou com a esposa, né, no caso, em tudo, né, não necessariamente só na parte do trabalho, né, da profissão. Mas, e eu vejo muitas pessoas falando, eu não consigo. Eu me coordeno, eu pego a minha agenda, eu coloco tudo ali bonitinho e não consigo fazer tudo do jeito que eu me programei ou que eu gostaria de fazer. E as coisas acabam sempre ficando para o último minuto, não fazem no aqui e agora. E aí perguntam para mim, como que você consegue? Aí eu respondo, eu não consigo. Eu não consigo. Né? Mas... Não é... É engraçado isso, que as pessoas acham que a gente, né, faz assim, não, eu não consigo. A diferença... Fala. Não, pode concluir, pode concluir. A diferença de tudo isso é uma questão assim, de 2 pontos muito importantes que eu posso dizer, que é o que acontece comigo. Tá? Hoje em dia eu sou uma pessoa completamente diferente de uma pessoa de 5 anos atrás. Graças a Deus. Porque imagina se a gente ficasse encalhada ali no mesmo, né, com uma âncora ali parada no mesmo jeito. Deus me livre, que bom que a gente muda, né? Mas o que a Alessandra de hoje não é a mesma de 5 anos atrás, quando eu comecei o Aroma, quando eu comecei a ter o meu nome como terapeuta e ter o meu negócio. Por isso que eu falei logo no começo que eu ia contar uma historinha, porque hoje todo mundo me vê assim, dinâmica, né? Fazendo as coisas. Há 5 anos atrás, a pessoa que procrastinava mais do que qualquer coisa que você possa imaginar na face da Terra. Era tudo deixado para a última hora. Era assim, cestos de roupa dentro da casa para poder guardar. Era cesto de roupa suja com cesto de roupa limpa. E eu sentava na frente do Netflix, da televisão, sei lá, e ficava vendo televisão ou ficava vendo vídeos de sabonetes, tá? Não vou mentir, não. Claro, era vídeos de sabonetes, explicando como que fazia e tal. E a roupa lá. Comida, hoje vamos fazer lanchinho. Saber de cozinhar, que nada, quero fazer... não quero fazer arroz, feijão, carne, essas coisas, não quero. A casa ficava bagunçada a um certo nível, porque eu também me incomodo quando a casa também não está organizada. E falando do Aroma, o Aroma era sempre para amanhã, era sempre depois. Amanhã eu faço a live, amanhã eu faço o post, amanhã eu faço, né, isso e aquilo, enfim. Só que o que aconteceu com tudo isso, né? O que eu descobri? Essas são as 2 coisas que eu vou falar aqui. A primeira delas era como eu começava o meu dia. Que você já comentou sobre isso, a questão da cama, já comentou, né, sobre isso assim, mas era exatamente como eu começava o meu dia. Eu já começava o meu dia toda errada. Tocava o despertador, eu botava mais 5 minutos. Aí ficava lá, né, dormindo. Aí botava o despertador de novo, ele tocava e eu botava lá mais 5 minutos. E disso, de 5 em 5, já dava quase meia hora. Ou seja, já tô procrastinando para levantar da cama, gente. Se ligaram nisso? Já é uma procrastinação. Eu já começava o meu dia procrastinando. Esse era o primeiro ponto. E aí disso parte para a questão de arrumar a cama, parte a questão de escovar os dentes, parte a questão do horário. O que você vai fazer durante o seu dia? Então esse é o primeiro ponto. Como que você começa o seu dia? E o segundo ponto que eu descobri dentro dessa minha jornada de procrastinação são os gatilhos. Quais são os gatilhos que me levavam a procrastinar? Então, assim, eu já devo ter falado isso também antes, mas eu, em uns vídeos, umas palestras que nem você já escutou, eu escutava sempre assim, a pessoa não se alimentava bem, trabalhava o dia inteiro muito, né, demais, sem tempo para nada. Quando chegava em casa às 11 da noite, o que ela fazia? Queria deitar no sofá e comer uma pizza, comer uma coisa, né, gostosa, um monte de chocolate. Você não ia comer uma salada, né, gente? Porque vamos combinar que
Eu até gosto de salada, mas entre uma pizza e uma salada, a gente gosta muito mais de comer uma pizza, né? É assim, óbvio, né? Então, assim, a pessoa comia salada. Só que o que acontecia? Qual era o gatilho dessa pessoa? Aí, quando ela chegava em casa, ela se jogava no sofá. Aí ela pegava o telefone, pum, pum, encomendava lá a pizza. Em 5 minutos estava na porta dela e comia a pizza. Claro, começou a ter problema de saúde, engordou, Sim, rendimento, né? Tudo sim, começou a cair. Qual era o gatilho? O gatilho é não deitar no sofá. Se você deitar no sim. sofá, não É. deita no sofá. Vai pra cozinha, faz um pratinho de salada bonitinho, já faz uma coisinha mais saudável, né? Mesmo que não seja uma salada, mas uma sopa e tal, sei lá, o que a pessoa gosta. Aí você senta no sofá, porque aí você já vai comer uma coisa mais saudável, entendeu? Então, assim, Nossa. é só um Não, exemplo, mas eram gatilhos que aconteciam comigo e que eu percebia quais eram os gatilhos. E com isso, eu decidi transformar o hábito matinal e os gatilhos que aconteciam comigo. Né? Eu não sei se já perfeito. acontecesse com você. Não, você falou do sofá, eu lembrei de um dos cursos que eu estava fazendo, tinha Uhum, assessoria, e aí a pessoa falou assim, e era esse gatilho, era do sofá. E pois aí é. o palestrante falou assim, então você tira o sofá. Ele falou assim, tirar o sofá? Falou, tira o sofá. Você tem Uhum. uma semana para vender esse sofá. E você acredita? Não, eu achei tão impressionante, porque era assim, era 2 finais de semana. E o Uhum. cara, a pessoa vendeu o sofá, e quando foi Uau! o encontro na outra semana, ele tinha emagrecido 3 quilos, porque ele fazia exatamente isso que você falou. É. Ele começou a procurar uma caminhada, porque o que Uhum. acontecia? A cadeira que ele colocou no lugar do sofá era desconfortável. Então não Então já rola, era você para não vai mim sentar. facilitar. Então, É, gente, qual o sofá que você tem que vender? Né? é, Se eles fazem. exatamente. Mas você me deu 3 alertas aí que eu preciso falar a respeito, porque é muito, muito, muito importante. Vamos Primeira lá. coisa sobre o acordar, não era o seu caso, mas algumas pessoas trocam, confundem procrastinação com depressão. Uhum, Por que eu estou falando isso? Pessoas que estão em estágio depressivo ou início de depressão, elas não têm uhum, vontade de fazer nada e é, acreditam que é uma procrastinação. Então, prestem atenção nisso sempre, né? Se uhum, onde que está o seu humor, a sua vontade de viver, porque às vezes a pessoa não faz, não é porque ela tem preguiça, entre aspas, de fazer, mas é porque é. ela não tem entusiasmo pela vida, É né? uma Ela coisa tem mais vontade de profunda, né? É uma ser coisa, muito mais é um outro profundo. patamar, né? Não é uma coisa mais superficial, vamos dizer assim, é uma coisa mais Sim, profunda, né? e, Uhum, e eu recebi vários pacientes, Lê, que estavam em estágio de depressão e se achavam procrastinadores. É uhum, óbvio, se está em estágio de depressão, não vai ter uma vida ativa e não vai executar o que precisava executar, mas o buraco, é, como você disse, era lá embaixo. é, Então, só ficar alerta a isso. Segunda coisa, uhum, você falou da lista. Eu tenho aqui minha lista também, e a minha agenda, a gente vai falar dela mais para frente, mas o que aham. eu quero dizer? Você fez uma lista para fazer as tarefas do dia e a pergunta que não quero calar é a dica, já vai dica. Tudo aquilo é só você que pode fazer, meu bem? Verdade, Será que tem isso também. você tem que fazer tudo? Delegar. Delegar é Vamos muito falar do difícil. delegar e É vamos muito falar difícil. de ter uma agenda cabível, né? Eu tinha dificuldade, eu tinha dificuldade. Gente, vou contar outra fofoca aqui pra vocês. Todo mundo que me acompanha aí sabe, eu tenho a Pamela, meu braço Pamela! direito. A Pamela é assim, a querida, eu nem sei se ela tá, enfim, tá resolvendo uns problemas aí, nossa, e eu não sei nem se Tem ela a tá aqui na live, Simone. mas, enfim, é a Pamela. A Pamela é a minha assistente, meu braço direito, enfim, querida. Eu tinha dificuldade de delegar para a Pamela. Olha isso, gente. Olha que loucura. A Pamela trabalha para mim. Ou seja, se ela trabalha para mim, ela tem que fazer as coisas para mim. E eu tinha dificuldade disso, ó, há tempos atrás, logo no começo, quando ela começou a trabalhar comigo. Então, só para dar um exemplo bem real, Mas, que eu mas não explica o conseguia porquê. delegar. Mas explica por quê? Porque a gente acha que ninguém pode fazer na mesma qualidade que a gente. Que E aí a loucura gente isso, fica né? meio doido querendo uma qualidade, às vezes, que é só nossa mesmo. Então, de Loucura, duas uma. loucura isso. Ah. Agora, é Ou um a ponto gente. importante, só a gente colocar um parêntese aqui.
é o seguinte, que eu percebo isso, tá? Não é que ninguém vai fazer, eu concordo com isso. Não sei se você concorda, Sim. mas eu vou falar, vou afirmar uma frase, né? Enfim, alguma coisa aqui e ver se você concorda comigo e as pessoas aí também. Não é que a pessoa vai fazer igual a você, porque realmente não tem Não, como. Maria. Eu sou uma pessoa, você é outra, a Pamela é outra, a Simone é Exato. outra, enfim, né? As pessoas são Sim. diferentes. Então, cada um vai fazer o seu melhor dentro daquilo que é da sua capacidade. Não significa que seja ruim, né? Só vai ser apenas diferente do que a gente faria. E por isso é que é difícil Perfeito. delegar, porque a gente quer que seja nosso, né? Ou seja, tem a marca ali, ó. Fui eu Padrão que de fiz qualidade. estampado, né? Tipo assim, vou carimbar ali, fui eu, a Alessandra que fez, o Kleber que fez. Mas não significa que o que a Pamela vai fazer seja melhor ou pior. É apenas diferente, né? Então é importante a Sim, gente também fazer sim. esse parênteses, porque realmente igual não vai ser. Pode chegar perto, pode ser similar, mas exatamente igual não vai ser. Então é bom a gente também ressaltar isso, porque Perfeito. nessa parte de delegar tem essa questão, né? Que não vai ser igual, não tem como ser igual, porque somos seres diferentes, né? E você aprender a ter tolerância e saber que está tudo bem, Uhum, né? Ele deu isso o aí. máximo, igual você falou. Se o máximo dele para você, de repente não deu a sua nota de máximo, mas Uhum, está tudo bem. Será que você não está também se cobrando demais? Porque quem é, se cobra demais, cobra do outro demais também. Então você olha para a tua vida também. agora e começa a ver, ter benevolência com você, ter misericórdia com você, né? E com o outro, Verdade, verdade. consequentemente. É. E a lista que você falou, ela às vezes é gigante mesmo, sabe? Eu atualmente, falando eu gosto muito de dar os exemplos do que eu vivo mesmo, assim como Sim. você, porque é importante para as pessoas que estão assistindo e que acompanham o nosso trabalho, elas Uhum. entenderem que nós somos reais, né? Que nós temos vida, que tudo que a gente traz aqui de conteúdo acontece com a gente, ou já aconteceu em algum momento e a gente aprendeu a Perfeito. superar, e é por isso que estamos aqui para poder ensinar técnicas ou, enfim, diferentes modos, né, de você encarar aquela situação para sair dessa situação um pouco melhor. Então, hoje mesmo, na minha atualidade, hoje, nesse momento, eu estou no impasse também dessa questão da lista, né? Eu estou no impasse mesmo pessoal, porque eu estou com uma demanda X de trabalho e, ao mesmo tempo, eu não estou conseguindo dar o suporte que eu gostaria para aquele X de trabalho. Então, eu vou ter que abrir mão de Uhum. alguma coisa. Não tem jeito. Ou delegar ou abrir mão de alguma coisa. Estou falando Perfeito. real hoje, nesse exato, Perfeito. momento. Entendeu? E é bom, é uma coisa boa, tá, gente? Não é uma coisa ruim, não. Eu tô feliz, tô super feliz, porque eu vejo que realmente o trabalho tá crescendo. Mas a gente, às vezes, tem que dar um passinho para trás, para depois dar dois na frente, sabe? Eu acho que é a Perfeito. questão da lista, só trazendo essa comparação um pouquinho com o negócio da Sim. lista que você falou, né? Não, porque a gente quer resolver o mundo naquele dia, né? Todas as questões naquele dia. Isso não é possível, nem como diria, não é confortável, não é humano, né? A gente Saudável é também, humano. né? Sim. Então nós temos É. outras coisas. Tem gente que é tão. Como, tem um termo que me fugiu agora, aquelas pessoas que trabalham demais. Nossa, me Workaholic. fugiu o nome. Como? Workaholic. Que é aquela Obrigado, que então é isso trabalha, não é aí. isso? É isso aí. E aí a pessoa, ela consegue dar, vamos supor, uma grande importância em uma determinada Uhum. área e deixa outra área abandonada, que aí vai ter problema também. Então, quando a gente fala de criar uma agenda, a gente está falando de criar uma agenda de vida. E a sua É. vida não pode ser uma área só. Então, é sua área pessoal, é sua área profissional, é Uhum. sua área Muito importante educacional, de isso. estudo. Muito bem Então, colocado, ah. Uhum. a Simone, quando veio para cá, eu gosto demais dela, porque ela faz pouco tempo que ela está comigo, mas é uma grande terapeuta e uma grande profissional. E ela fala assim, nossa, mas como você dá conta de fazer tanta coisa que é aquilo que você escuta, né? Eu falei assim, olha, É. são algumas coisas. Primeiro, a gente aprender a otimizar o tempo. Então, a gente até brinca, né? Até minhas idas no banheiro, até os banhos, nada se perde nessa vida, minha filha. Porque Pois eu é. escuto uma aula, eu leio um livro, sabe? Então, por quê? Porque a gente quer aproveitar. Só que, por É. outro lado, tem nos nossos tempos, cada vez mais tem-se uma exigência
do máximo pelo mínimo, né? Você tem que ter Uhum. o máximo de eficiência no mínimo de tempo e é tudo muito corrido. E a sensação que passa é que você está sempre atrasado. Você tem essa sensação? Que Tenho, a tenho. demanda, as demandas parece que aceleram É os porque a processos. exigência, né? Eu acho que a exigência, principalmente na questão da internet, eu estava até conversando com os meus filhos sobre isso, sabia? Porque eles são uma geração, né? Eu tenho um filho que vai fazer 13 anos e uma menina de 10. Então você imagina, é uma geração do imediatismo. É a Sim, geração do aqui e agora. Eles não conseguem. Eu estava numa perfeito. fila com eles no final de semana e tinha que esperar 20 minutos na fila. Eles ficavam assim, quanto tempo vai demorar? Não sei o quê, e não sei o quê, e já acabou, e não sei o quê, sabe? O que eu vou fazer? Não faz nada, medita, sabe? Não faz nada, medita, sabe? Faz uma conexão interior com você mesmo, faz uma terapia com você, entendeu? Para uma criança, gente, de 13 e outra de 10 anos, né? Assim, eu Eu sou a tenho uma de mãe, né? 15, eu tenho uma de 15 e uma de Pois 13, então é. é a mesma coisa. Então, é a mesma coisa. Só que é uma geração do imediatismo, né? Sim. Então, a questão do procrastinar para eles é muito subjetiva, porque ao mesmo tempo que para eles tem que ser as coisas muito rápidas, mas quando eles têm que fazer alguma coisa que demanda um certo esforço, vamos dizer assim, existe a procrastinação, porque eles não estão Sim. acostumados com isso, né? E é exatamente o que você Perfeito. estava falando, São né? pessoas enfraquecidas no sentido de não ter. Nós temos a ideia que tudo tem que dar prazer. E essa geração, isso é mais fortalecido ainda. Então, Mais só que nós ainda. sabemos que nem tudo dá prazer. Tem coisas que realmente são necessárias serem É. feitas. E aí você tem que abrir mão ou entender que isso vai te levar a outro lugar. Mas esse caminho tem que ser percorrido. Então, É. voltemos às roupas. Para a gente estar lindo, maravilhoso, ainda bem que não está funcionando minha roupa inteira, porque não está devidamente Uhum. passada, mas aqui está, então está tudo ok. Para ter isso, alguém, ou eu, ou seja, eu, tive que ter um É. tempo para ficar lá para chegar nesse processo. Os processos, eles não são mágicos. Né? A gente tem isso também. Parece que tudo é muito assim, igual você falou, meio de Uhum. mágica. E eu É. acredito que essa geração fica com isso muito presente também. Quando você fala Uhum. dessa espera, eles realmente não são treinados para o esperar, Não. porque tudo é rápido. Então, assim, tanto é que você falou da fila, já aconteceu comigo também, óbvio, porque tem filho, É. acho que todo mundo já passou por isso. Sabe, é. Tipo assim, por que, que não comprou online? Porque, É. sabe, as Não tem soluções. um ticket expresso, né? Um negócio assim, que a gente sai daqui e já tá lá, né? Uma coisa assim. Tinha uma Né? colega nossa que falava que tinha uma bebezinha, acho que era neta, não lembro, que ela chegou na É. TV, era uma TV comum, e ela ficava assim na tela, para ver se a imagem ia. Não ia, porque estava tão habituada no Tá celular. tão habituada. É, verdade, Né? verdade. E é essa mentalidade. E aí também a importância da gente ensinar para as crianças e para os Uhum. nossos filhos, adolescentes e para essa nova geração, que isso é necessário e é saudável. Porque senão É. a gente se frustra mais do que se deveria se frustrar. E a gente Com sabe que uma das certeza. dificuldades da geração é lidar com a frustração. Porque É. tudo foi aprendido a ser do meu jeito e tal. Falam-se tanto de algumas liberdades e se esquece de falar do limite, né? Que a minha liberdade termina quando começa a sua. E aí é É. necessário entender que nem tudo vai gerar no meu tempo. Porque eu funciono de um jeito e você de outro. E que Com lindo isso! certeza. É, Que é. lindo! Não, e eu acho importante também, até falando um pouco, já que a gente entrou, né, falando das crianças, eu acho importante até para quem está assistindo a gente que tem filho e está nessa geração do imediatismo, enfim, e tem a questão das frustrações também, tem a questão da procrastinação, tem todo um conjunto, né, todo um Sim. contexto aí. Eu aqui, depois que eu parei dessa. É tudo uma questão de exemplo também, sabe? Eu vejo muito Uhum. essa. É Sim. uma
Não é que você seja total responsável, nós pais, né? Total responsável, porque acho que a criança ela tem a sua característica pessoal, ela tem o livre-arbítrio, ela tem o social que ela vive na escola, que nós pais não estamos presentes, por mais que a gente escolha a escola, os amigos, a gente influencia um pouco nessa escolha, mas as crianças é que estão lá o tempo todo na escola, não somos nós. Então ela tem a influência dos amigos, ela tem as influências que nós não temos, né? Mas a gente, por mais que a gente trace o caminho, mas é a vida deles. Eles vão crescendo e eles vão traçando as suas próprias escolhas, as suas próprias conquistas, né? Enfim. Sim. E o que eu acho mais importante é a questão do exemplo. Então, quando eu contei aqui da parte de procrastinar, que eu não fazia as coisas, né, e tal, eu vi muito isso depois que me deu estalo, com as dicas todas que a gente vai falar aqui, como eu consegui transformar essa procrastinação. Eu via muito isso como uma responsabilidade do exemplo que você passa. Então, qual é o exemplo que hoje eu passo para os meus filhos? Assim, primeiro, como que começa o dia? Os meus filhos arrumam a cama todos os dias, eles fazem o próprio café todos os dias, eles lavam a roupa na máquina, mas eles colocam a roupa para lavar, eles guardam a roupa, né? Quando eles chegam da escola, eles têm um cesto de roupa, que a roupa tá ali, para eles poderem guardar no armário. Então, ele tem certas obrigações que eles têm que fazer antes da diversão. Então, eles chegam da escola e eles têm que fazer a obrigação para isso. Algumas vezes eu falo, vai guardar sua roupa. Quando eu chego lá, a roupa não está guardada. Ou seja, a tal da procrastinação. Deixaram para depois, para não guardar, porque queriam jogar videogame. Chegaram da escola, estão cansados, querem distrair, querem brincar na rua, enfim. E aí é a tal da procrastinação. Então, um ponto importante também que eu acho que a gente deve levar em consideração é o porquê que nós procrastinamos. Porque deixamos de fazer a coisa que é muito chata, né? Que nem a gente já falou aqui, para depois. O exemplo disso é a questão da roupa dos meus filhos, por exemplo. Eu guardo depois. Não vai guardar depois. Você vai guardar agora. Pegar um gancho que você está falando. Teve um estudo, não sei se você sabia desse estudo. Parece que você sabia, porque foi feito um estudo com alguns adultos procrastinadores. E o que se descobriu? Que a infância tinha benevolência da mãe nas atividades domésticas. Então, elas, por exemplo, tinham que fazer tal coisa, e aí a criança esperta ia fazer outra coisa, e aí a mãe ficava com dó porque ela tinha culpa, porque ela trabalhava o dia inteiro às vezes, e aí ela, por culpa, ela liberava das tarefas, e aí ficou registrado nesses adultos, então, o registro que, ok se eu deixar para depois, não tem problema. Olha isso, tá vendo? Isso ficou inconsciente, tornaram-se adultos, e com essa mesma, só que assim, ficou como se fosse uma programação mesmo. Então, o que você fez é exatamente isso. É saudável e é necessário. Olha, que coisa interessante. Às vezes eu até entendo que eles estão realmente cansados, Kleber, de verdade. Eles realmente estão cansados. É aquela coisa como nós adultos. Eu não vou lavar a louça agora. Eu vou me dar 30 minutos, eu vou ler um livro, eu vou, enfim, assistir uma live, vou fazer alguma coisa para mim que eu quero fazer e depois eu lavo a louça. Mas eu acho importante a gente já ensinar desde cedo, é o que você acabou de falar dessa pesquisa. Por quê? Porque é uma forma de procrastinação. Por mais que seja besteira, eles vão guardar a roupa depois. Mas é uma forma de procrastinação, né? É igual o levantar de manhã. Todo dia eles têm que arrumar a cama antes de ir para a escola. E aí eles olham pra mim e falam assim, mas hoje tem que arrumar a cama, às vezes é domingo. Mamãe, mas hoje é domingo, tem que arrumar a cama? Tem que arrumar a cama. Você arruma a cama todo dia, por que você não vai arrumar a cama hoje, né? Só porque é domingo, né? Então, assim, é claro que tem um dia ou outro, né, gente? Não vamos também ir um regime militar. Tem dias que eu entendo, a mamãe aqui também não é bruxa não, tá, gente? Né? Bruxa no sentido... Quer dizer, eu sou bruxa até, porque veio uma postagem bonita aí dizendo que eu sou a bruxinha, né? A bruxinha da floresta, não é aquela bruxa ruim, não. Mas também assim, tem dias e dias. Mas é importante a gente ressaltar a questão, como a gente falou, dos gatilhos, né, da educação já, porque tudo isso, gente, é uma forma da nossa mente, que aí entra até nas dicas, né, se a gente já pode começar a falar sobre isso, porque lembra que eu contei que eu ficava colocando de 5 em 5 minutos no meu despertador, né, logo há 5 anos atrás, quando eu procrastinava para levantar, ou seja, eu já começava procrastinando. Isso acaba se tornando
é como se fosse um registro mesmo, uma memória, né, para nossa mente. A nossa mente sabe que eu vou dormir mais 5 minutos, que eu vou dormir mais 5 minutos, que eu vou dormir mais 5 minutos. Então, o corpo se habitua com aquilo. Então, se eu posso dar uma dica para começar aqui já, acorde mais cedo. Ponto. Todo mundo vai me odiar, né? Fala, que saco esse negócio. Tem que acordar mais cedo. É verdade. Acorde mais cedo. Sabe por quê? Porque você vai ter o tempo de autocuidado para você. Você vai ter o tempo de fazer sua meditação, suas orações, seja da sua espiritualidade, que é o que a gente sempre fala que não é religião, é espiritualidade. Se conecta com a sua essência, com a sua energia maior. Agradeça pelo seu dia, sabe? Eu tenho um caderno da gratidão que eu escrevo todos os dias de manhã. Sabe? Pelo que eu sou grata. Eu começo o dia, 2 minutinhos. Sou grata pela minha vida, sou grata por isso. Às vezes sai um textão, às vezes sai um textinho, às vezes sai uma palavra. Enfim, depende muito do dia. E leia livros, né? Livros são fonte de aventuras, de descobertas, de ensinamentos, de sonhos, né? Então, assim, qual é a dica que eu posso dar? Primeiro, levante na hora que o seu despertador toca. Não procrastine assim que toca o despertador. Por isso que eu falo, se você quer ter mais tempo para fazer mais coisa, não coloque o despertador para cima da hora que você já tem que sair, né, gente? Vamos raciocinar aqui, né? Sim. Certo? Então, se você quer ter tempo para fazer mais coisa, acorde mais cedo. Então, faça o seu livro da gratidão, levante e arrume a cama. E sabe outra dica boa? Escova o dente. Vai escovar o dente. Já foi uma pesquisa também comprovada sobre isso, que quando você acorda e você escova o seu dente, você rompe 50% aí da procrastinação, sabia disso? Olha que legal. Foi feita uma pesquisa sobre isso. Do arrumar a cama, voltando um pouquinho antes, tem um exemplo, sempre que eu nunca esqueço, da filha do Silvio Santos. Você conhece a história das filhas? Não conheço. Acho que eu já escutei falar, mas assim, não estou me lembrando muito bem agora. Elas falavam que o pai sempre ensinou e obrigava, assim, cobrava delas, que não importa onde elas estivessem no mundo, que elas tinham que arrumar a cama. E aí eu lembro que uma delas falava assim, mas nós tínhamos empregadas, tínhamos sei lá quantas empregadas para fazer. E ele falava assim, aquilo que é seu, é seu. Né? Ou seja, ele ensinava a não procrastinar também, usando a desculpa que alguém vai fazer se eu não fizer, ou que pode... Então eu achei tão interessante. Eu acho que, de repente, fica essa lição para você ver que não é uma coisa por questão de dinheiro ou de finanças. É uma questão de vida mesmo. Não, e isso é interessante o que você está falando, porque é muita questão de cultura também, viu? Porque, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a gente não tem assistente do lar, né? Empregada, enfim, seja como quiserem chamar. Não existe isso. Então, assim, se você não faz a sua cama... A não ser que você tenha alguém, né? Uma mãe, a avó, enfim, alguém dentro de casa. Mas assim, vamos ser realistas, num sentido geral. Se você não faz a sua cama não vai ser feita. Ela não é auto-arrumável. Entendeu? Se você não vai no supermercado comprar comida, não vai ter comida na sua casa. Se você não vai fazer faxina no seu banheiro, o banheiro não vai ser limpo. Porque não existe isso, é cultura. Então, é uma coisa muito importante que eu acho também, que é a questão até do Brasil, né? Porque o Brasil tem muita cultura de você ter uma assistente do lar, você ter alguém para te dar o suporte. O que eu acho ótimo, gente. Eu não estou desmerecendo, eu acho uma super profissão. Quisera eu poder ter alguém para poder me ajudar. Mas é só uma questão de perspectiva, né? Você vê o próprio Silvio Santos com muito dinheiro, tendo condições de ter 500 milhões de empregadas e ensinando às filhas o fato de arrumar a cama, porque é o fato de você começar um dia mais, sendo mais produtiva, talvez, né? Com uma certa organização interna, né? É importante isso, né? É muita questão da cultura mesmo. Mas, assim... Pode continuar do escovar o dente. Do escovar o dente, porque foi feito, eu li muito sobre isso, né? E o escovar os dentes, ele realmente desenvolve, libera uma química, eu não sei exatamente o que é, tá? Eu não me lembro, eu também não vou falar aqui uma coisa que eu não tenho certeza, mas a gente pode pesquisar e depois até trazer enfim, aqui, né, para todo mundo, mas desenvolve realmente libera uma substância que faz o seu cérebro, tipo, é como se desse um clique e você começa o seu dia mais ativo, com mais disposição, enfim. Então é meio que, né, arrumar a cama, escovar o seu dente.
E aí depois a gente tem o banho matinal, né? Que a gente não pode esquecer desse banho, que a gente vai falar da dica do banho para procrastinação, muito importante, que tem o banho. É tudo um conjunto de como que você faz o fluxo do seu dia. Então a gente tem o banho matinal e tem o banho noturno. Mas entre isso existe o despertar, né? O amanhecer. Então tem o livro da gratidão, tem o arrumar a cama, tem o escovar os dentes, o desligar realmente o despertador, acordar na hora que o despertador toca, né? E fazer um exercício físico, se você tem tempo, seja uma caminhada, seja realmente pegar pesado, que tem pessoas que vão para academia, seja fazer uma corrida, seja fazer uma yoga, seja fazer, enfim, e fazer a meditação, que eu acho que é muito importante. E quando eu falo meditação, é o que eu já falei, não necessariamente você precisa sentar e meditar, né? Se conectar com a sua espiritualidade, né? Agradecer, rezar, enfim, rezar o terço, se for o caso de uma pessoa católica, ou, enfim, né? Escutar uma meditação e se conectar realmente com a sua espiritualidade para se fortalecer. Eu acho que os seres humanos eles precisam dessa conexão para se fortalecer. E essa seria o início da manhã, né? Não sei se você sabe, mas meditar vem de se colocar no meio. A tradução da palavra meditar é se colocar no meio. Então, por que você está se envolvendo, né? O que está à sua volta? É muito interessante isso. Sim. Interessante demais, demais. Assim, eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito de me conectar pela manhã, sabe? É o horário que eu mais gosto de fazer a meditação, ou seja, essa conexão realmente, porque e dizem, né, que também já estudos comprovam isso, que assim que a gente acorda, o melhor momento para você ou meditar ou estudar. É quando a sua mente ela ainda está limpa, ela está clara, ela não está ainda, vamos dizer assim, lotada dos ruídos auditivos, visuais, enfim, todas as informações. Eu, pelo menos, sou uma pessoa muito do dia. Tem pessoas, claro, que produzem muito melhor à noite, mas normalmente nós temos picos de energia. Então a tendência é a gente acordar e a nossa energia vai lá para cima. Quando chega perto da hora do almoço, que a gente já está com fome, né? Sim. A gente precisa aumentar esse estímulo físico aí, esse estímulo, né? Por isso que a gente come. Depois do almoço, a gente normalmente tem uma queda nessa energia. Por quê? Porque toda a energia volta para a digestão. Toda a nossa energia do corpo, ela vai para a digestão após o almoço. Então, o nosso nível energético, ele cai. Por isso que todo mundo fala, eu preciso de um café depois do almoço. Nossa, eu vou tirar uma soneca, que eu tô muito... Soneca. Tô devagar, meu raciocínio tá assim... Por isso, porque toda a energia do nosso corpo tá voltada para a nossa digestão. Depois a gente tem um novo pico de energia que passa, né, por conta do alimento que a gente teve, e aí cai mais um pouquinho por volta de 6 horas, é quando começa a cair a energia de novo, e aí a gente tem fome, a gente vai jantar, né, aquela coisa toda, e depois a gente tem um novo pico, que é por volta de 9, mas que algumas pessoas conseguem administrar isso melhor e aí vão dormir, e tem pessoas que já sofrem de insônia, que já têm uma certa dificuldade para dormir, que não conseguem justamente por isso, porque o nosso pico de energia já está um pouco mais alto, né? Então, assim, o nosso corpo ele oscila em relação às energias, e é bom a gente entender isso, porque a gente consegue respeitar o nosso corpo, e além disso, a gente consegue ajudar o nosso corpo também. Então, se você acabou de comer e você sente que a sua energia não está tão... né, e você está procrastinando para fazer alguma coisa, você entende que é normal, é um processo fisiológico. Sim. Não é um erro seu, somente seu, né? Assim, apontando mesmo. É você muito que não está procrastinando, né? Então, é importante a gente entender isso. E quando você respeita isso, você até rende mais, né? Exatamente. Não, exatamente, você consegue entender. Então, às vezes, não se cobre, veja o seu corpo. Essa é a maior lição que a gente pode até tirar dessa live, sabe? Eu acho. Entenda qual é o processo do seu corpo. Por que você procrastina? Você procrastina porque você está tentando fazer, quando você faz a lista lá, né, do seu dia, a carga mais pesada sua, né, ou seja, vamos dizer assim, o esforço maior de atenção, de atividade, de energia que você tem que gastar, usar, é quando é depois do almoço. Tem alguma coisa que não está balançando, né? Se você, depois do almoço, se seu nível de energia já está baixo e você ainda tem tendência a procrastinar e você está deixando para fazer a coisa que você mais precisa fazer para depois do almoço, vamos raciocinar, né? Não vai ter liga aí, né? Vai rolar. Tá faltando... Vai rolar.
Então é bom a gente entender isso, entendeu? É bom a gente entender o nosso corpo, a gente, claro, ter os gatilhos, ativar os gatilhos certos, né, para o momento certo, mas também respeitar muito a fisiologia do nosso corpo, porque dentro dessa fisiologia é que a gente consegue produzir mais e procrastinar menos. Eu acho que é isso, Perfeito. né? Perfeito. Aí volta todas aquelas. Nossa, foi dica para mais de metro, como diz o outro, Foi, né? me empolguei. Ó, para não baixar muita energia, Thaís tá falando aqui, ó, comer menos no almoço, comida mais leve. É isso aí, ó. Tá vendo? Muito É bom, todo, é cara. você entender realmente, né, o seu corpo, para te ajudar. Você tem o seu corpo a seu favor, né? Vamos aprender isso, Sim, né? sim. Uhum, Uma coisa que é mais uma dica, gente, é tanta dica, glória a Deus, vamos lá. Se a sua lista, a lista diária das atividades que você tem que fazer, primeiro, elas têm que ser condizentes, né? Que a gente falou, de fazer uma lista imensa. uhum, Segundo, o que que eu posso delegar? Sabendo que o outro tem um limite dele e está tudo certo, mas eu posso uhum. deixar o outro fazer também para que eu não me sobrecarregue. Isso com certeza vai fazer muita diferença. Tá. Sobre a lista ainda, quando a pessoa tem dificuldade de visão de vida, como assim, Uhum. Kleber? Ela não tem objetivo, os objetivos dela, ela agora quer uma coisa, daqui 2 minutos ela quer outra, ela não tem essa definição. Ela vai ter dificuldade. Organização. Ela vai ter dificuldade também em fazer as Semana que vem. atividades. Semana que vem. Vamos falar de organização, né? Até mesmo faz parte também, até né, tem muitas Uhum. pessoas falando a respeito disso. Se a vida está uma bagunça fora, se está tudo desorganizado, é porque dentro está desorganizado e eu tenho que É organizar isso aí. primeiro para não procrastinar. Verdade. É isso mesmo. É, não, É essa, isso essa aí. otimização de tempo, né? Uhum. Lembrando que o tempo, olha na sua folha lá do dia, das suas atividades do dia, se você esqueceu de você, também vai dar problema. Né? Se você não colocou nenhum tempo para você, igual a Lê falou, então faz no primeiro horário, de repente, se for melhor para você, onde você pode Uhum. meditar, cuidar de você, ter o seu banho. Gente, quando a gente fala tudo pode ser terapêutico, tudo pode ser favorável, vai depender de como você faz, de qual a intenção que você põe naquilo. Né? Uhum. A Lê ficou É isso aí. conhecida não só fora do Brasil, no mundo aí. Por quê? Porque ela otimizou um tempo que as pessoas não sabiam valorizar. E ela fez disso a terapia. Então, eu sempre vou falar isso para ela. Quando ela teve a inspiração e essa sacada que ela teve, é uma coisa que tem que ser divulgada, divulgada, divulgada muito mesmo, porque banho todo mundo toma, em tese. Em tese todo mundo toma. Então, por Assim eu quê? espero, né? Por que não fazer, então, desse momento também um momento de terapia? Quantas vezes a gente Uhum. ouve, né? Ah, eu não tenho tempo para cuidar de mim, eu não tenho tempo para ir para o consultório. Como assim? Você toma banho? Então, acabou a desculpa. Mas dê a dica que o povo. Gente, a hora voa. Eu não sei o que acontece quando eu estou com essa mulher que voa Mas é a muito hora, né? bom, né? A gente fala muito, nossas lives são lindas. Às vezes acaba a live, aí passo o dia, eu vou trabalhar, vou atender e tal, não sei o quê. Aí chega de noite, eu vou lá fazer meu jantar, vou lá pra cozinha, vou fazer minhas coisas com as crianças, aí eu coloco a nossa live pra ouvir, sabe? De Que novo, pra delícia! ver. Gente, mas é um fluxo, assim, nossa, a coisa voa, assim, é tão É gostoso. Vocês gostoso concordam com mesmo. isso, gente? Vocês concordam? Adoro. Nossa, é tão Olha, gostoso que dá vontade de fazer live todo dia, né? Dá vontade da gente estar aqui todo dia. já foi quase uma hora de live, menina. É uma loucura isso. Já. Né? Pois é. Então, assim, Mas mas eu assim, não. Me fala dos banhos, por favor, me dê a dica pois do é. banho. Pois é engraçado assim, né, que a gente pensa, né, que nem você tá falando aí, ai, mas todo mundo toma banho e tal. E o que eu queria trazer aqui, principalmente por essa questão da procrastinação, existem dois banhos que a gente pode colocar, né, que a gente pode, enfim, aplicar, vamos dizer assim, ou seja, a terapia em si. Por quê? Gente, às vezes as pessoas me perguntam, tem banho para tudo? Tem banho para tudo. Tem banho para tudo, mas existe uma grande coisa aí no meio quando eu falo isso, sabe?
depende muito, foi até o que você colocou também, depende muito da sua presença naquele banho. Porque às vezes você vai entrar no banho, tem todo mundo te chamando, uma confusão, sabe, você vai tomar um banho e você vai se sentir mais limpo, porque o objetivo do banho inicial é a limpeza corporal, e tá tudo Sim. bem, você vai tomar um banho, vai passar sabonete, vai se limpar e tá beleza. Agora, para você fazer realmente uma terapia, você precisa estar presente. É o que a gente tem que entender. Como é que funciona isso na sua mente? Como é que você traz você para esse momento presente? Porque às vezes é difícil, às vezes a gente tem muita demanda realmente na nossa mente e a gente não consegue. Mas com o tempo, vocês pegam, né? Vão aos pouquinhos, na prática, né? E, enfim. Mas para a procrastinação em si, como que eu consegui sair do meu momento de procrastinação? E, gente, não é que eu não procrastine mais não, tá? Eu acho que todos nós hoje, e o que eu falo assim de procrastinar, não é que eu procrastine de forma inconsciente, tá? Porque tem pessoas até que fazem isso de uma forma inconsciente. Elas nem se tocam que elas estão no processo de procrastinação. Sim. Mas eu tenho consciência disso. E o meu processo de procrastinação, ele é muito por falta de tempo. E quando a gente fala isso, parece até, ela tá falando isso, mas não, eu vou fazer. Não é, realmente é porque tem muita demanda envolvida e você tem que deixar algumas coisas para o dia seguinte. O que é um exemplo de procrastinação, mas é um exemplo de procrastinação que a gente até consegue entender um pouco por que isso acontece, tá? É diferente de você procrastinar porque você tem tempo para fazer e você simplesmente vai empurrando para não fazer, não realizar. A gente tem que entender isso. Lê, calma aí, deixa eu só pegar uma dica aí, né? Exatamente aí onde você está, na sua agenda. Tem uma técnica que eu passo nos meus procrastinadores, né, que eu acho que funciona muito, que é assim, essa agenda, aquela listinha de check-in, eu falo para fazer uma listinha de check-in, né, e aí com horários e tal. Mas o que é mais importante dessa lista? Não é a lista em si. Você tem as atividades que você não conseguiu efetuar naquele dia, não deu check-in. Você vai pôr esses itens como prioridade no outro dia. No outro dia. É isso aí, isso que eu ia falar. Eu ia falar isso. Então desculpa. Não, imagina! Você terminou meu raciocínio, perfeito. Se passar 5 dias, 5 dias é o limite máximo que eu dou, tá? Porque é de 3 a 5, daí você vai dar o seu limite. É porque de duas uma. Ou você não quer abrir mão de alguma coisa, e aquilo que você falou, né? Ou você realmente aquilo lá não está sendo... no mínimo você tem que parar e perguntar por que eu não estou conseguindo... por que eu estou jogando para frente? Então, por que a gente dá prazo? Porque se a gente não dá prazo e não tiver meta, a gente não chega a lugar nenhum. Então, olha, tem alguém, a Agatha aqui tá falando, desculpa eu tô te interrompendo, mas era exatamente isso que eu ia falar no final do meu raciocínio, era exatamente isso. Quando eu falei na questão de procrastinação, porque as pessoas acham que é uma procrastinação, né? E na verdade é a prioridade. Então, se você coloca no topo da sua lista as coisas e você vai fazendo, por ordem, fica aí até uma dica também interessante. Coloca por ordem de prioridade e aí você vai fazendo. Se você conseguir fazer até o final, beleza. Aquilo que você não conseguiu fazer no final, a gente coloca pro primeiro da lista do dia seguinte, né? Mas assim, é porque tem muita demanda realmente. Não só eu, como todo mundo, né? Hoje o mundo inteiro tem muita demanda. E isso acontece. E a gente tem que entender o que é prioridade, o que é a questão da procrastinação. Tem que ter essa divisão. Muito bem colocado, viu, Agatha? Obrigada pela contribuição aqui. Mas, e a questão dos banhos, né? Eu acho que quando eu saí realmente da questão da procrastinação, eu comecei a usar os banhos ao meu favor. Porque eu decidi que eu precisava usar um recurso que fosse palpável, que fosse de fácil acesso, que eu não precisasse investir rios de dinheiro e nem rios de tempo, né? Porque se você já não tem tempo para fazer tudo que você precisa, que dirá você ainda ter que, né, fazer enfim, alcançar algum tempo para você ainda fazer algum tipo de terapia nesse sentido. Então, eu decidi todos os dias começar o meu dia depois que eu faço meu exercício físico, e aí é de cada um tem a sua, né, o horário que se enquadra melhor dentro da sua realidade, mas para mim é o que eu decidi. Eu prefiro acordar mais cedo,
fazer tudo o que eu preciso fazer, me cuidar, me sentir bem comigo mesma, tomar o meu banho terapêutico de manhã, que é o banho energético, é o banho de purificação, é o banho da alegria, é o banho da disposição, que eu chamo, né? É o banho da presença mesmo, assim, caramba, e agora? O que eu vou fazer do meu dia, sabe? Então, você se prepara com esse banho, e aí você passa o dia, faz, né? E quando chega no final daquele dia, é muito importante, gente, que vocês tomem o banho noturno. Não só pela limpeza, tá? Física, mas pela limpeza energética. Por que eu digo isso? Porque para você não procrastinar no dia seguinte, para você começar o seu dia bem no dia seguinte, você tem que terminar o seu dia bem. É um ciclo. Não adianta você começar o dia muito bem e você não terminar ele bem, porque você vai dormir mal e no dia seguinte você não vai acordar bem. Então, eu vejo muitos banhos terapêuticos como um ciclo, como um estilo de vida mesmo. Então, a dica que eu posso dar é: acorde mais cedo, né? Faça toda a etapa que a gente dá de arrumar a cama, de escovar o dente, enfim, os seus exercícios, ou seja lá o que vocês têm vontade de fazer. Mas antes de começar o seu dia de trabalho, antes de sentar na sua mesa, ou de pegar o seu ônibus, ou de atender um paciente, ou de fazer um produto terapêutico, ou enfim, de sentar na frente do computador, ou se você é bancária, se você paga conta, se você é engenheiro, médico, seja lá qual a profissão que você tenha, né? Tome o seu banho terapêutico de 1 minuto e meio. É 1 minuto e meio. Se conecte com você, traga os produtos certos, respiração profunda, sabe? Naquele momento, use os óleos essenciais de laranja, hortelã-pimenta, canela, gengibre, que mais? Falei laranja, né? Falei. Pode usar o vetiver, gerânio, tudo isso, limão, tudo isso é energético. Tudo isso você pode fazer de 1 minuto e meio no seu banho matinal. Toma um banho mais morninho, depois pega uma ducha geladinha, uma ducha boa, toma aquele banho e sai pra vida, vai viver, vai ser feliz. Deixa eu só explicar que o pessoal tá achando que o banho inteiro é 1 minuto e meio. É a parte terapêutica do banho, viu, gente? Pelo amor de Deus. Senão o pessoal... Não, gente. Que banho de gato é esse? Não, esse é banho de gato, gente. Tá não, aí, ó, pelo amor de Deus, hein? Não, vamos lá. Também não dá pra ficar 15 minutos tomando banho porque haja água, né? Vamos pensar no meio ambiente, vamos pensar Tem que ter um equilíbrio. Você toma o seu banho de higiene, usa o seu shampoo, condicionador, né? Tudo, os óleos, enfim, o que você, né, for usar. Quando você acaba, você tá prontinha para sair do banho, aí você fica lá 1 minutinho e meio lá com seus óleos essenciais, com as bombas, tablets, enfim, o óleo corporal, o que você for usar, os sais de banho, usou o seu produto terapêutico, faz o seu banho de presença ali, se conecta, agradece, pede energia pro seu dia, mentaliza, gente, olha que legal. Uma coisa muito importante que também já foi comprovado, isso até na própria psicoaromaterapia, mentalizações, tá? Então, quando você estiver fazendo a sua terapia do banho, faça mentalizações. Imagine o seu dia, né? Como você tem agenda, olha a sua agenda, eu vou atender fulano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer um produto, eu vou caminhar, eu vou fazer assim, eu tenho uma reunião, eu tenho isso, eu tenho um contrato importante para fechar. Nesse momento, traz tudo para aquele momento do aqui e agora, se conecta e aí segue para o seu dia. Quando chega no final do dia, você precisa relaxar. A nossa mente, ela precisa descansar, ela precisa se desligar. E aí entra o banho relaxante, que é o contrário, né, do banho matinal. Então você usa óleo essencial de lavanda francesa, você usa de camomila romana, você usa até o próprio gerânio também você pode usar. Enfim, tem vários óleos, né, essenciais e produtos terapêuticos para o banho que você pode usar e você faz a mesma conexão. Sendo que você traz para dentro, você se interioriza, agradece pelos resultados do dia, agradece pelo seu dia, mais um dia de saúde, mais um dia de vida e imagina uma boa noite de sono restauradora, traz você para aquele momento de agradecimento, né, e vai dormir. E aí no dia seguinte você repete o processo. Então é um ciclo bem bonito, né, que você consegue trazer com a terapia do banho. Né, Gente, eu sei que esse assunto é um assunto extremamente extenso. Nosso objetivo não é findá-lo, porque isso não cabe a nós. Mas é trazer um pouco de luz em cima dele. Sei que tem muita gente perguntando, muita gente deve estar curiosa. Quem não conhece as terapias do banho,
Eu sugiro, eu recomendo você procurar o Aroma Endiu. Tem os cursos da Lê que tem lá na Hotmart, mas acho que na página sua tem também os links, não tem? Ou não? Tem o quê? Os Cortou. links para os cursos? Tem tudo. Tem no site, entra no site do Gente, www.aromaendio.com, que tem tudo lá. Todos os cursos, consultoria, tudo. Tá tudo lá, procure bonitinho. porque vale a pena. Eu falo por experiência própria, eu conheço alguns, assino embaixo, não só pela qualidade, mas pela capacidade dessa profissional, pelo carinho que ela tem com os atendimentos dela individuais. Então, ela tem toda essa preocupação, né? Lê, não deu certo tal coisa, o que eu faço? Ela vai lá e vai te responder. Então, quem não conhece, Aroma Endiu, tá aqui o link. A Alessandra Pereira é a responsável, né, por esse movimento de perfumar o mundo dos banhos. Então, Pois é. meu agradecimento, Lê, de novo, por sua disponibilidade, por sua Imagina. entrega sem fim. Maravilhoso, como sempre. Agradeço a cada um que esteve aqui na live com a gente. Vai ficar gravada essa live, tanto no nosso do site do Instituto Arpia, como na nossa página de YouTube, como da Lê lá do Aroma Endiu. E, Lê, faça suas considerações finais, minha linda. Faço. Não, é sempre um prazer estar aqui com você. Ótimo, a live flui de uma forma assim, nossa, dá vontade de conversar todo dia, né? Esse Conversando com Aroma é maravilhoso. Toda quarta-feira, gente, tem Conversando com Aroma, tá? No Aroma Endiu, no Instagram. O Kleber participa de alguns, né? Semana que vem eu tô com um convidado também. Semana que vem a gente está falando um pouquinho de comunicação e como os banhos terapêuticos conseguem ajudar essa questão da comunicação, as pessoas travam, enfim, com a minha querida Juliana de Paula, repórter do SBT, vamos estar juntas aí, Legal. enfim, todas, né, enfim, muito legal, uma parceira também querida, que eu já fiz até uns cursos com ela para aprender como se comunicar, né, e hoje, você vê, falo aqui tranquilamente, então, muito bom. E, enfim, Conversando com Aroma todas as quartas, temos o site, né, como eu já falei, tem todos os cursos, tem workshop de produtos terapêuticos para o banho, consultorias, a Roda dos Aromas, quem quiser também iniciar o seu negócio de artesanato terapêutico, também tem a Roda dos Aromas Business, né, que é a parte voltada para o negócio, tem a parte das emoções, se você está passando por algum processo emocional, onde a psicoaromaterapia pode te ajudar, a questão de luto, depressão, enfim, todas essas questões, né, ansiedade, a gente também trata, também cuida muito dessa parte. E, enfim, tem novidades sempre chegando, mês que vem tem lançamento de workshop de novo. E tem uma novidade para contar, estou querendo contar só uma novidade muito legal. Tem produtos físicos chegando na área, a gente vai começar a vender os produtos físicos, então eu estou assim, muito feliz. Temos novidades, ainda vem um pouquinho, só vou deixar o gostinho aí para vocês, mas tem muita coisa boa chegando. E tem eventos, né, Kleber? Tem muita coisa que a gente tem aí de parceria, né? O Brasil vai ter chance de conhecer a Alessandra pessoalmente, a cores aqui do Brasil em abril, né? Mas a gente vai ver com mais detalhes mais para frente. Mas vamos, quem quiser fazer workshop com essa mulher, atendimento com essa mulher, além de poder. Hoje a gente pode só adquirir virtualmente, mas em breve, fisicamente também. Não, mas vai ser ótimo. A gente tem assim, pro ano que vem, né? Na verdade, o Aroma, ele tá crescendo muito com essas parcerias ótimas aí do Instituto, com o Kleber. Tenho conhecido profissionais, assim, incríveis. E muita coisa bonita, né? Vem por aí, enfim, tá crescendo. E espera que vem muita coisa boa, vem muita coisa linda aí, né? De autocuidado, banhos terapêuticos, aromaterapia, enfim. Muitos cursos, estou terminando os meus cursos, pegando tantas certificações, tem muito conteúdo bom chegando. E eu e Kleber é sempre aqui, é sempre um prazer, viu, estar aqui com você. Agradeço ao Instituto por me receber, agradeço a você por ser parceiro, amigo, né? Dessa jornada aí terapêutica. E, enfim, o Instituto também tem cursos maravilhosos. Eu estou na lista, estou querendo fazer o curso, ainda não consegui, né? Por conta da demanda, enfim, ainda não deu. Mas eu tenho certeza que a gente vai encaixar isso daí. E mês que vem tem mais, né? Mês que vem tem mais live. Quando tiver workshop lá em São Paulo vai ser um problema, porque eu vou querer ir no dela, vai querer ir no meu, a gente não vai se encontrar, não sei como vai fazer isso, mas tudo bem. Pois é, também não sei, né? Não sei, a gente tá terrível, né? A gente vai ter que marcar, ver como é que a gente faz isso. Mas
É um prazer, meu querido, estar com você aqui na live, enfim, trabalhar com você é sempre muito bom. E para quem está aqui no meu perfil, quem me conhece, enfim, que me acompanha, aconselho, entra no Instituto, né? Vai lá no Instagram, segue, compartilha com as pessoas, tem muita dica boa, tem muito curso lá, tem muita coisa, atendimento, enfim, tem muito profissional bom lá. E é linda essa parceria, né? Eu acho que é... Pessoal, e compartilhe depois essa live, vai ficar gravada, porque vai servir para muita gente, com certeza. Não procrastine, compartilhe. Muito bom dia para vocês. Obrigado, Lê, de novo. Um grande abraço. Obrigada, querido. Até a próxima live. Beijo para vocês. E mês que vem tem mais. Deus. Ainda vamos debater o tema, mas mês que vem a gente está aqui de novo, tá bom? Obrigada, Kleber. Obrigada, gente. Beijo para vocês. Até, gente. Fique com Deus. Tchau.